Eu acho que a Bia falou tudo, né, Anderson? Que o Agritech é uma menina, né? Ainda está engatinhando, mas tem muita gente boa, muita gente com sangue nos olhos para levar adiante essa união entre a agricultura, que é tão pujante no Brasil, e a tecnologia. Suelen, até não muito tempo atrás, a gente poderia dizer que o agro é conservador igual o rótulo de maisena, né? Não muda, é resistente, não é arraigado. Porém, o fato é o seguinte, a seta do tempo é apontada para frente. Então, essas transformações, desde as transformações meramente técnicas agronômicas, quando eu me formei lá no século passado, a plantabilidade, o perfil de genética, as doses de nutriente, de nutrição e tudo mais, era totalmente diferente do que é hoje. E no mundo digital, gente, o mundo digital está aí. Negociações via WhatsApp, negociações via portais eletrônicos, sistemas de informação climática, sistemas de informação de mercado, sistemas de gestão da propriedade, isso está aí. E o mais importante, quando eu olho aqui na plateia, eu vejo que a gente tem ainda muito cabelo escuro, né? Eu já estou com cabelo meio branco. Mas já uma parcela importante das pessoas que estão aqui nessa plateia e as pessoas que estarão amanhã conduzindo os negócios agrícolas são pessoas que nasceram com um iPhone na mão. Então é inevitável que esse processo de evolução tecnológica, hoje ainda, eu comentei aqui mais cedo, a riqueza da gente chegar num evento igual esse, a falta que nós sentimos de 2 anos de pandemia, de contato físico, de contato presencial, do toque, mas daqui a pouco a gente vai estar privilegiando o tempo para atividades que nos dão mais prazer, mais satisfação, e atividades que requerem energia, que requerem algum grau de desgaste, nós vamos transferir essas atividades para operações ou automatizadas ou digitalizadas. Então, quando a gente traz uma discussão igual ferramentas de comercialização, que comercialização é um negócio milenar, o homem faz comércio há milênios. Quando a gente vê o surgimento, quando a base tecnológica permite ferramentas que facilitem, ou que, no linguajar do economista, né, que reduz a simetria de informação, a gente tem que abraçar esse tipo de tecnologia e tem que buscar formas de incorporar essas tecnologias dentro do nosso negócio. Quando a gente pega a história, por exemplo, do Diego, a gente pega toda a história da comunicação digital, são veículos que a gente tem que usar, veículos que a gente tem que incorporar no nosso dia a dia. Então, toda essa conversa aqui, esses 3 temas que colocaram aqui, amanhã a gente vai estar usando mais e não menos desse tipo de solução, desse tipo de ferramenta. Perfeito, Anderson. Agora deixa eu apresentar direito a Eveline, porque aqui no perfil dela, a gente tem que estar sempre ligado, né? Eu estou aqui no Instagram, no perfil dela, ela está sendo apresentada como Forbes Powerful Woman in Agro, ou seja, ela foi eleita, está entre as 100 mulheres mais influentes do agronegócio, e eu quero que você conte para a gente, divida com a gente, como é que você chegou aqui, qual foi a tua trajetória. Ela me falou mais cedo, a gente estava trocando figurinha no camarim, que a agronomia te pegou e foi uma paixão sem precedentes. Obrigada, pessoal, pelo convite. Obrigada pela pergunta também, oportunidade de contar um pouco da minha história aqui para vocês. Sou influenciadora do agronegócio, como a Suelen mencionou, e tudo começou por um incômodo, né, que aconteceu quando eu senti que a gente tinha uma lacuna na comunicação entre o campo e a cidade. A gente sempre vê na mídia muitas notícias, muitos releases sobre como o agro é o vilão, e a gente nunca olha pelo lado bom. A gente não, né? A população nunca olha o lado bom, que nós estamos alimentando as pessoas. E esse incômodo me fez criar o Priori Agro, né? Eu sou doutora em zootecnia também, então com essa minha habilidade acadêmica eu consigo transformar um dado científico em numa forma de fácil entendimento. Então o Priori tem todos os seus dados, todos os seus vídeos, todas as suas postagens baseadas em dados científicos para esclarecer sobre a nossa produção de alimento e sobre esse agro sustentável que a gente está cada dia mais impulsionando.
Obrigada, Eveline. Mas agora eu vou falar com outro jovem, que é o Diego da Mais Milho, ele que é baiano, da região de Cealba. E o Anderson falava sobre o papel da comunicação e da tecnologia na aproximação e também na sucessão familiar, né? A gente hoje não fala mais só para o produtor rural, para o Jeca Tatu, que a gente falava antigamente. Hoje em dia, o agro é jovem também, o agro está se tecnificando e a juventude está tomando frente do agro. Você entende esse processo de tecnificação também como um elo com a juventude? Diego, obrigada pela presença. Eu que agradeço, Suelen, e o pessoal da Getap, né, por participar desse momento aqui incrível e estar nesse palco quando passou tantos profissionais brilhantes aqui, né. Em relação ao digital, eu vejo hoje como uma ferramenta fantástica, né, como o Anderson acabou de falar. A gente está hoje participando de um momento, de uma geração que já nasce com um celular na mão, né. Eu tenho um filho de 3 anos que já mexe em tudo, já faz assim. A gente, como representantes do agronegócio, a gente não pode estar fora, né, dessa tecnologia e desse mundo. A gente realmente é uma forma de mostrar nossa mensagem, né, de dar escala e conseguir realmente estar de forma mais efetiva mostrando o que é o agronegócio, que nós sabemos, né, mas o desafio é mostrar para o resto das pessoas, né, que trabalho fantástico que a gente realiza. Bia, agora conta um pouquinho quais são as estratégias da Tarkin em relação a esse público que vocês querem atingir, né? Que é um público, porque tem muito produtor rural que tem mais de 60 anos, mas que sim acessa e se aprofunda na tecnologia, mas também tem os filhos e netos dele que estão aí se inserindo na tecnologia. Como é que as empresas têm montado estratégias para atingir todos esses públicos? Tem uma coisa super interessante na tecnologia, é que a gente consegue transportar o conhecimento que está na cabeça de alguém que tem 60 anos para um dashboard, uma painel com vários gráficos e informações para melhorar a tomada de decisão. Eu queria muito saber tudo o que a minha mãe sabe hoje, o que ela sabe com 60 e poucos anos. Não vou falar a idade exata da minha mãe, né, tadinha, mas lá para casa dos 60. Só que hoje eu não preciso de todo o tempo de experiência de vida que ela tem para saber um pouco mais do que eu sei hoje da minha experiência de vida. Claro que nunca é igual, a experiência também forma as pessoas, mas tem várias tomadas de decisão que às vezes parecem intuitiva e que tem um gráfico que pode me ajudar a tomada de decisão. Então, eu falei do nosso histórico que era focado antigamente, né, mais porteira para dentro, e aí tinha um produtor, colega nosso, falando assim, não, monitora lá primeiro, porque lá tem praga. Aí a gente, mas por que lá tem praga? Não, porque tem praga. Mas por quê? Aí ele, toda vez, botava armadilha, monitorava lá primeiro, lá tinha mais incidência. Aí ele tinha um vizinho lambão, que não fazia o manejo direito no entre-safra, e aí toda vez, lá era o primeiro lugar que a gente tinha problema de praga na fazenda. Ele não queria expor o vizinho, era colega, todo mundo apertava a mão, mas esse é um conhecimento que um dado de uma pessoa monitorando ao longo do tempo consegue mostrar claramente que lá é a primeira entrada de praga. Por que não trazer isso para o conhecimento da empresa? E aí a sucessão daquela fazenda fica muito mais eficiente, a curva de aprendizado fica melhor e não fica concentrado só numa pessoa. E aí, gente, é a parte boa da tecnologia. Dá para estar aqui e tomar uma decisão agronômica baseada na tecnologia. Essa facilidade não tem mais volta, sabe? Então, acho que o mais velho precisa aprender com o mais novo, assim como o mais novo precisa colocar esse conhecimento para dentro do negócio, não só dentro de uma cabeça. A gente vai falar com a Eveline daqui a pouco, porque ela também tem estratégias de como, de alguma maneira, chamar a atenção do público dela, né? Já que ela é uma das 100 influenciadoras mais importantes do mundo quando a gente fala em agronegócio. Mas eu queria saber do Anderson, se ele percebe essa virada de chave e como é que a cadeia produtiva vem encarando isso, Anderson. O tema, Suelen, dessa digitalização, ele acontece, mas a gente tem que ser muito pragmático. O agricultor, o empresário rural, ele é pragmático e deve ser pragmático, porque o negócio dele já traz uma série de riscos. Quando a Bia coloca uma tela aqui com uma série de agtechs, com uma série de empresas que, em tese, vão ajudar o produtor a fazer aquilo que ele já faz, o grande desafio aqui é um desafio de integração. Eu brinco que daqui a pouco a gente pode correr o risco de ter uma agtech para administrar outra agtech que administra outra agtech. E poucas, na verdade, de fato tiram dores do agricultor. Na verdade, muitas trazem mais dores para o negócio. Então, esse desafio às vezes a gente é crítico, o agricultor usa pouca tecnologia ou digitaliza pouco o seu negócio, mas primeiro é um tempo da efetiva solução de problemas,
E isso é uma oportunidade para muitas dessas empresas que estão aí no mundo do digital, no mundo da agtech. E o segundo ponto de realmente comunicar, o tema comunicação é uma presença recorrente nas nossas falas aqui. Comunicação das questões comerciais, comunicações das questões tecnológicas, mas também comunicação das questões digitais. Porque, até numa questão da antropologia, né, a agricultura sempre foi um negócio muito presente, né, próximo. Você vai na sua fazenda, o olho do boi, do dono é que engorda o boi, ou o porco, né, dependendo da região. Só que a agricultura hoje é um negócio global e digital. E você tem, por exemplo, está tendo um problema hoje, sei lá, no mercado chinês, é uma oportunidade de eventualmente fazer uma venda de soja, uma venda de milho, ou antecipar uma compra de defensivo, ou de fertilizantes. Então, essa facilidade do mundo digital, nós devemos e temos que comunicá-la melhor para o nosso cliente, para o agricultor, para o empresário rural, e, de fato, usar e usufruir de soluções ou de ferramentas que criem soluções, que tragam soluções que tirem dores do dia a dia da produção, e não que traga mais dor para o agricultor. Eu acho que você tocou num ponto muito interessante, porque eu, como jornalista, sei que o conteúdo é muito importante, né? E essa virada de chave traz uma preocupação com o conteúdo, né, que se dissemina e pulveriza na internet. Eu queria que a Eveline contasse pelo que teu público se interessa. Esses quase 20 mil seguidores que você tem, o que as pessoas gostam de ver, como é que você faz para checar essas informações? Você falou que você é doutora, né? Então, assim, todo honoris causa do assunto você tem, obviamente. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse conteúdo que você produz e o que as pessoas mais gostam de ver ali nos stories, nas mídias sociais. Obrigada, Suelen, pela pergunta. Os conteúdos que mais engajam são as polêmicas, né? Todo mundo está sempre ligado nas polêmicas. Diversas vezes os artistas trazem várias polêmicas. Mas o que eu acho que é interessante é como a gente trata essas polêmicas, né? A gente tem que, na minha visão, não criar mais brigas, né? Porque se a gente quer acolher essa pessoa, quer trazer ela para o agro, a gente tem que conversar numa linguagem calma, numa linguagem acolhedora. Então, esse tem que ser o nosso diferencial. Então, as pessoas gostam muito das polêmicas, eu busco trazer o esclarecimento com base em referências científicas e numa linguagem mais acolhedora, que realmente propaga o conhecimento. E as pessoas gostam também de diversão, né? Elas estão nas redes sociais para se divertirem. Então, conteúdos motivacionais, conteúdos engraçados e que tenham a ver com o agro e que tragam também esses ensinamentos, também engajam bastante. Tem funcionado bem. Obrigada, Eveline. Agora, Diego, tem uma pergunta aqui do Tiago, que ele pergunta as principais características da tua região, de Cealba. Como é que funciona a comunicação lá, tecnologicamente falando, e os principais desafios de se produzir nessa região que tem ascendido e muito nos últimos anos? Isso mesmo. Sueli, primeiro, obrigado ao Tiago pela pergunta, né? Excelente pergunta, a oportunidade de falar um pouco sobre a minha região. E assim, só entrando um pouco na parte da rede social, outro ponto incrível da rede social é isso, a possibilidade de trazer essa informação, de apresentar outras realidades, né, para o Brasil todo. E a região do Cealba, como está conhecida hoje, graças é a sigla dos 3 estados que compõem essa região, né, Sergipe, Alagoas e Bahia, ela tem algumas peculiaridades que diferenciam ela bastante das outras principais regiões produtoras do país. Primeiro ponto é a época de plantio e de colheita, né? O nosso ciclo, ela é conhecida como terceira safra do Brasil, porque ela é plantada em maio, e a colheita está acontecendo agora nesse momento, né? Outra questão também bem interessante para passar para vocês, para quem não conhece, é que é uma região formada por pequenos e médios produtores. Lá não existe áreas muito grandes, hoje na mão de um proprietário, de um produtor, né? É uma área bastante interessante, porque hoje nós temos um volume interessante, principalmente do milho, em torno de 450 mil hectares, médio, alto investimento, e na mão de vários produtores, né, menores. Região que está bem tecnificada. Eu tenho oportunidade de conhecer outras realidades, outras regiões, e eu vejo o quanto o produtor lá está capacitado e está investindo, né, em modernidade, em soluções cada vez mais modernas também. Obrigada, Diego. Chegou uma pergunta para a Bia Esteves. Bem interessante a pergunta. Obrigada pela participação do público, pessoal que está mandando pela internet e também pelo QR Code. Como a tecnologia, Bia, pode proteger o produtor das oscilações no preço do milho? É possível? Olha, gente, se fosse, ia ser bem caro, viu? Proteger dessa oscilação, a gente já está rico, eu acho, já, né? Tipo assim,
Eu acho que não tem fórmula mágica. Depois de todo esse debate que a gente fez aqui ao longo do dia, o tanto que estar preparado, bem informado, buscar informação nos locais certos, não acreditar em qualquer notícia que chega, acompanhar, de fato, eu acho que é o caminho para que não se proteger, mas estar mais preparado. Então, os aplicativos, no caso aí, né, da Tarkin, tentam facilitar um pouco a chegada dessa informação. Então, ao invés de você ter que procurar em vários locais para saber quanto é que está a cotação, a gente já tem uma análise, tem a nossa base de cotações próprias, que a gente traz essa informação regional, mas tem a parte da ferramenta do frete para ajudar a calcular, mas isso é uma ajuda, é uma facilidade para que vocês tomem melhores decisões. Proteger, eu acho que é forte demais, mas auxiliar e estar perto e estar junto para encontrar melhores maneiras, isso eu acho que é o papel da tecnologia, é para isso que ela existe. Agora, Anderson, você que tem aí como principal expertise a informação ao produtor rural, né? Sua carreira é baseada basicamente nisso, em levar informação, em levar discernimento para alguns assuntos para a cadeia produtiva. Você acha que hoje a cabeça do produtor rural brasileiro em 2022 já é uma cabeça muito mais aberta em relação a investimento em tecnologia e agrodigital, ou ainda existe uma resistência do setor? Suelen, eu citei agora há pouco o exemplo dos cabelos brancos e dos cabelos negros, né? E o agro moderno, o agro contemporâneo no Brasil, é uma agricultura de 40 anos, 35, 40 anos, quando toda uma marcha de ocupação do Cerrado brasileiro, com os sulistas que vieram ocupar essa região, se estabeleceram no Mato Grosso, Goiás e os próprios locais. Então, é uma agricultura de 40 anos, que é nova. Muito nova. Então, quando o Evaristo mais cedo colocava lá os dados dele, que os Estados Unidos ocupam, sei lá, 70% da área agrícola, a ocupação agrícola nos Estados Unidos começou no século XIX. Então, eles tiveram 100 anos para ocupar o que eles ocupam hoje. Nas modelagens que a gente tem lá dentro de casa, a gente projeta que, no ritmo atual de ocupação agrícola, ou de mudança do uso do solo no Brasil, a área agrícola no Brasil cresce por alguma coisa entre 50 e 75 anos. Então, a gente vai dizer que o Brasil chega na maturidade agrícola também com seus 100, 120 anos de ocupação. Ah, mas e lá nas colônias, aquela lavoura de cana, só o nome que é o mesmo, é outro planeta. Então, quando eu volto para esse ponto, e esse tema da adoção da tecnologia, Suelen, muito das propriedades, muito dos produtores que serão homenageados hoje já são segunda ou terceira geração. E este produtor, que hoje é a segunda, é o filho, é o neto, ele já teve um nível de acesso à formação. Muitos dos pais, muitos dos avós pararam no ensino básico, ou sequer tiveram ensino, dada a conjuntura do Brasil da década de 50, da década de 60, da década de 70. Então, este jovem que hoje começa a assumir o bastão, é um jovem que teve mais acesso à educação formal, teve desde pequeno acesso a mais tecnologia, desde do computador mais cedo, desde o telefone celular mais cedo. Então, isso tudo cria um alinhamento de planetas que favorece, principalmente se a tecnologia é prática, traz resultado, a adoção delas. Esse é o copo meio cheio. O copo meio vazio é que este jovem, ele também é muito mais cético. Então, você tem que ser muito mais competente, muito mais incisivo na entrega de valor e de tecnologia para convencer esse seu cliente mais preparado. Então, a briga é dura. Esse cliente que nasceu com o iPhone na mão, que não é o nosso caso, né, Anderson? Eu nem sei o que é iPhone. Agora a gente vai se encaminhando para o final do debate, mas tem uma dúvida aí que eu acho que é comum a todo mundo. Eu vou fazer primeiro para o Tiago e depois para a Evelina, que a gente quer saber como é que funciona esse mundo de influencer do agro. Tiago, conta um pouquinho do teu trabalho. Diego. Gente, eu tô com o Tiago na cabeça, desculpa, Diego. Como é que é o teu trabalho como influencer do agro e o trabalho que você faz na Mais Milho? Sueli, primeiro, assim, eu estou me acostumando com esse termo influência ainda, né? Estava falando aqui com a Evelyn, porque assim, eu sou da roça, né? Na verdade, eu gosto do campo, né? Gosto desse trabalho técnico na verdade, assim, meu trabalho, o que eu mais gosto, meu propósito realmente é ajudar a aumentar a produtividade. Eu fico muito feliz quando faço isso no campo, quando a gente regula uma plantadeira que consegue melhorar a produtividade de um cliente, né?
Só que, assim, no campo, a parte física, a gente vai conseguir atender no máximo 100 produtores, né, na região. E quando a gente fala em rede social, a gente consegue alcançar milhares de pessoas, né? E isso acho que é, na verdade, a grande vantagem, né, dessa ferramenta. E o produtor acessa teus stories, o teu conteúdo? Como é que é essa troca? Então, acessa e, assim, eu fico muito feliz, é muito gratificante essa troca e o feedback positivo que a gente recebe, né? Assim, na verdade, o meu conteúdo eu busco transmitir conteúdo técnico que vai melhorar, vai aumentar a produtividade e rentabilidade do produtor, mas de uma maneira mais simples e mais aplicável possível, né? E a gente vê que, pelas respostas, pelo engajamento, que realmente está tendo... Hoje eu estou com 30 mil seguidores, completei agora, hoje, né? Que bacana, parabéns. E, assim, é um Instagram que só fala de milho, né? Ou seja, são pessoas que realmente estão interessadas no tema e realmente eles conversam muito, trocam muitas informações. Isso aí é muito enriquecedor, né? Obrigada, Diego. Agora sim, Eveline, fala um pouquinho sobre ser uma influencer no agro para a gente terminar esse debate, o último debate do dia. Bom, assim como o Diego comentou, eu também não comecei o Priori Agro com a intenção de ser uma influencer. Na verdade, eu nem aparecia lá no começo. Mas, aos poucos, quando a gente vai trabalhando as redes sociais, a gente entende que as pessoas estão lá para se conectar com pessoas. E que quando você aparece, o impacto que você causa é muito maior. Então, foi aí que eu comecei a aparecer no Priori Agro. Eu estou desde 2017 nessa jornada. Eu comecei a aparecer em 2019 no formato de vídeo. E jamais imaginava o impacto que a gente ia ter, né, que eu poderia ter no agro. E é muito gratificante ver como a gente consegue mudar realmente a vida das pessoas. Então, ser influenciador é sobre isso. É sobre como você realmente muda as vidas das pessoas. Eu recebo comentários, né, eu trabalho muito mitos sobre alimentos, então carne, leite. Então, recebo comentários de pessoas que estão comendo mais tranquilamente hoje porque alguns mitos da vida delas foram desmistificados. Então, isso é muito gratificante, é muito bacana. E sigam aí o Priori Agro no Instagram, que é a minha rede principal. @Priori Agro. Uma salva de palmas para os nossos convidados do último debate. Muito obrigado, Bia. Obrigada, Diego. Obrigada, Eveline. Foi um prazer conversar com vocês.